Fala galera, tudo bem? Boa tarde. Professor Bruno Arocha, professor de Física. Hoje eu venho aqui para estudar com vocês, né, um dos movimentos mais importantes, né, um dos assuntos mais importantes aí, né, no ramo da mecânica, né, que são os movimentos uniforme e uniformemente variado, né? Então esses dois tipos de movimento têm grande aplicação aí no nosso estudo, né, sobre a cinemática e também sobre a mecânica. A gente pode estudar, né, alguns conceitos envolvidos lá na definição do movimento uniforme em dinâmica, né, onde nós estudamos as leis de Newton, né? Então aí falando de uma forma mais específica da primeira lei de Newton, né? Então, enfim, então esses dois movimentos são importantíssimos aí, né, na área da cinemática, que é uma área que está inserida aí na mecânica, beleza? Bom, então vamos tentar entender um pouquinho, né, mais sobre a ideia aqui, né, desse tipo de movimento, beleza? Bom, um movimento uniforme é aquele tipo de movimento em que nós vamos fazer com que um corpo se desloque, né, por distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, tá legal? Então, isso vai fazer com que a velocidade, né, do móvel, né, desse corpo em questão, seja constante, tá? Então, essa é a grande definição, essa é a grande ideia, né, do movimento uniforme. Legal? Então vamos verificar aqui um pouquinho, né? Dá uma olhadinha na definição. E aí nessa definição, perceba que o móvel, né, ele se desloca sempre de 8 em 8 metros, né? No mesmo intervalo de tempo de um segundo. Então perceba, ele começa ali na posição zero, né? E à medida que o tempo vai passando, ou seja, de um em um segundo, esse deslocamento do móvel, do corpo, do carrinho em questão, né, é sempre de 8 metros, tá legal? Então dá uma olhadinha aí na figura, né? T igual a zero, posição igual a zero, em T igual a 1 segundo, a posição igual a 8 metros, T igual a 2 segundos, posição 16 metros. Então sempre a distância percorrida para o mesmo intervalo de tempo, né, é a mesma, tá legal? Então isso configura sim um movimento uniforme. Então nesse caso a velocidade é constante, beleza? Dá uma olhadinha aí nas características, né? Nós temos duas características fundamentais no estudo do movimento uniforme. A primeira, como já tinha dito, a velocidade é constante. E por consequência disso, a aceleração é zero, tá? Mas vamos ver já daqui a pouquinho, né, esse conceito um pouco mais aprofundado do que é a aceleração. Só adiantar aqui um pouquinho, né, o conteúdo. A aceleração representa nada mais do que a variação da velocidade no tempo. Então, se você está estudando, né, está apresentando um tipo de movimento em que a velocidade é sempre a mesma, isso indica que essa aceleração vai ser zero, porque não há variação de velocidade. Tá legal? Então, essas são as principais características que configuram, sim, o movimento uniforme, né? Bom, basta você também lembrar, né, pensar um pouquinho no que representa cada um desses termos, né? Movimento está associado a um deslocamento, né, que um corpo apresenta num determinado tempo. E quando a gente fala em uniforme, né, quer dizer alguma coisa que é padrão, que é constante. E nesse caso, que é a constante é a velocidade. Tá legal? Bom, então o movimento uniforme tem essas duas características. A velocidade é constante e a aceleração é zero. Tá legal? É claro que é muito difícil, né, a gente trabalhar um tipo de movimento no nosso dia a dia, né? Imagine que você esteja num carro, né? E de repente o carro está se deslocando por um certo trecho e a gente observa, né, que o trânsito é ruim hoje em dia, né? Você em diversos momentos você para um pouquinho, acelera um pouco mais, enfim, mas dificilmente você mantém aquela velocidade, tá? Mas se por acaso você estiver se deslocando, estiver viajando por uma estrada, né, em linha reta, né, onde a gente não tenha tantos carros, né, é possível sim a gente manter a velocidade desse carro por um certo tempo. Então isso sim vai configurar um movimento uniforme, beleza? Bom, vamos falar um pouquinho agora das equações, né? A equação que rege, né, o movimento uniforme, né, em função da sua posição, é a função horária, né? Perceba que pelo nome, né, pelo termo, né, função horária da posição. Bom, horário está relacionado a tempo, legal? Então, dizer que a gente tem uma função, né, em que a posição depende do tempo, isso nos ajuda a calcular qualquer valor de posição de um corpo para um dado instante de tempo. Tá legal? Então, vamos trabalhar a equação para isso, né?
Bom, se a gente poderia até tentar pensar um pouco mais do conceito, né, da definição, da demonstração para isso. Por definição, velocidade é distância sobre tempo, tá? Bom, esse ΔS, essa distância, nada mais é que a diferença da posição final pela posição inicial. Isso tudo dividido pela diferença do tempo final, ou seja, instante final, pelo instante inicial. Bom, mas se a gente estiver pensando, né, em analisar o início do movimento, imaginem você com um cronômetro, né? Quando você começa a marcar alguma atividade, um instante inicial ali é zero. Então, a gente assume que esse instante inicial aqui é zero, tá? Então, eu tenho que V igual a S menos S0 sobre T. O que eu posso fazer é um produto cruzado, e aqui nesse produto cruzado eu tenho que S menos S0 igual a V vezes T. Como o objetivo é encontrar a posição em função do tempo, ou melhor, a posição final em função do tempo, eu faço S igual a S0 mais V vezes T. Legal? Então tá aqui a nossa equação horária da posição, conhecida aí, né, muito famosa, né, chamada de equação sorvete. Tá legal? Onde nós temos o S, a posição final, S0, a posição inicial, V, a velocidade e T, o tempo, tá? É claro que a gente também poderia trabalhar, né, com as unidades dessas grandezas físicas, tá? Bom, vamos lá. A posição, né, no sistema internacional é dada em metros, tá? Então tem aqui posição inicial e posição final. O tempo no sistema internacional, no nosso SI, é dado em segundos, tá? E a velocidade, então, vai ser dada em metros por segundo, tá legal? Então tá aqui a definição, tá? Das unidades de medidas relacionadas a essas grandezas físicas envolvidas aqui na equação, tá legal? Só dar uma corrigida aqui, só para dar uma melhorada aqui no nosso... na nossa leitura aqui. Então aqui eu tenho metros, né, por segundo e o tempo em segundos, tá legal? Voltando aqui. Metros por segundo e um instante de tempo em segundos. Então tá aqui as definições, né, para as unidades do sistema internacional. Agora, é claro, né, que a gente também pode trabalhar, né, outras unidades, né, importantes, né? Vamos supor que no nosso estudo, num exercício que nós estamos resolvendo, né, essa velocidade seja dada em quilômetros por hora. Tá legal? Tudo bem, beleza? Tá? Mas isso vai fazer com que a posição seja dada em quilômetros e o tempo em horas. Então a gente sempre tem que ter uma certa atenção quanto às unidades de medida. Agora, caso o problema te dê a posição em metros e a velocidade em quilômetros por hora, aí é claro, né, faz necessário uma conversão, tá? Bom, isso vai depender muito da questão, mas talvez você tenha que fazer a conversão da velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Só recapitulando, essa conversão, né, para que eu possa converter de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Enquanto que de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Tá legal? Então, esses são os fatores importantes, né? São condições importantes para que a gente possa dar, né, prosseguimento aí ao desenvolvimento das questões. Beleza? Bom, falando agora de um exercício, tá? Vamos fazer uma leitura aí na questão. Vamos ver se vocês conseguem identificar um pouquinho aqui o enunciado, tá? Enquanto isso, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat. Vamos ver se tem alguma dúvida. Está tudo em ordem por aqui. Beleza, tudo tranquilo. Então tá legal, hein? Bom, vamos lá. Vamos fazer a leitura então dessa questão, galera. A figura mostra a posição de um móvel em movimento uniforme no instante t igual a 0. Sendo 5 metros por segundo, né, o módulo da sua velocidade escalar, determine a função horária da posição e um instante, ou seja, o tempo em que o móvel passa pela origem dos espaços, tá? Então vamos lá, são duas coisas que são pedidas aqui, né? Ele pede a função horária da posição e o tempo em que o móvel passa aqui, ó,
na posição 0, né? A origem da posição. Beleza? Bom, vamos tentar resolver essa questão aqui nesse próximo slide, tá? Bom, galera, o que acontece? A gente tem que analisar o seguinte, como ele pede a função horária da posição, e se você for parar para ver aqui, ó, perceba que, de acordo com o gráfico, o móvel ele se desloca no sentido oposto à orientação da trajetória. Perceba que essa seta indicativa aí das posições desse carrinho está sendo representada para a direita, enquanto que, na verdade, o carrinho se desloca para a esquerda. Tá legal? Bom, então vamos lá. Vamos tentar pensar aqui no seguinte, né? Perceba que a posição que esse carrinho vai percorrer para o mesmo intervalo de tempo também é a mesma, né? Então observe aí que esse carrinho está se deslocando sempre de 10 em 10 metros para o mesmo intervalo. Então, quanto a isso, vamos lá, tentar pensar um pouquinho aqui na função horária da posição, que é a nossa conhecida função sorvete. S igual a S0 mais V vezes T. Beleza? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Vamos ver quem é a posição inicial. A posição inicial é aquela posição da onde o carrinho está partindo. Então a gente observa ali que essa posição é a posição 30, beleza? Então vamos lá. S igual a 30. E agora a gente vai pensar na velocidade, beleza? Bom, dá uma olhadinha aí que ele já indica o valor dessa velocidade de 5 metros por segundo, mas ele indica que essa velocidade é dada em módulo. Então isso indica que ela vai ser positiva, mas a gente tem que levar em consideração qual é o sentido do deslocamento desse carro. Se o carro está se deslocando para a esquerda, que é no sentido oposto à orientação que foi dada na trajetória, então isso indica que essa velocidade vai ser negativa. Tá legal? Então a gente vai colocar isso aqui na nossa função. Então fica menos 5 vezes t. E acabou. Tá? A primeira parte do problema acaba aqui. Ele pede apenas a função horária. Tá legal? Bom, se ele pede a função horária, eu tenho que escrever essa posição final, o S, em função do tempo. Ponto. Tá? Ah, Bruno, peraí. Por que eu não posso colocar o tempo ali de 1 segundo? Sei lá, o tempo de 2 segundos, tá? Se você fizer essa substituição do tempo nessa equação, você vai encontrar um valor, um número para a posição. E o problema não pede isso. O problema pede a função. Tá legal? Então, nesse caso, eu escrevo a posição em função do tempo. Beleza? Tá? Ah, Bruno, beleza, entendi. Vem cá. Eu não posso subtrair aqui, não, ó, 30 menos 5t? Não, não dá. Você não sabe quem é o tempo, tá? Então, fica assim. A questão é finalizada aqui nesse ponto. Tá legal? Pelo menos a primeira parte dela, né? Bom, então a gente guarda essa equação aqui. S igual a 30 menos 5t. Tá legal? Bom, outra coisa que o problema pede é um instante, né? É o tempo, tá? Que esse carrinho, né? Essa partícula, esse automóvel, né? Ele chega à posição, à origem das posições. Tá legal? Só dar uma destacada aqui, beleza? Bom, vamos lá. S igual a 30 menos 5 vezes t, tá? Como ele quer saber qual é o tempo em que o móvel chega na posição 0, eu vou assumir essa posição final, então, como sendo 0, tá? E aí, basta a gente resolver essa conta. Esse fator 5 vezes t negativo, eu posso jogar para o outro lado positivo. Então, tenho 5 vezes t igual a 30. Como o problema é descobrir o valor do tempo, esse 5 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, o que nós temos? Esse 30 divididos por 5, ou seja, 6 segundos. É esse instante, né, que o móvel chega naquela posição 0. Tá? Então, esse é o grande objetivo de se estudar essa função horária da posição. É de você encontrar valores de posição para determinado instante de tempo, ou então, nesse caso aqui, né, calcular o instante em que o corpo, né, que o móvel, chegou numa determinada posição que foi especificada pela própria questão. Beleza? Então, aqui está encerrada agora a questão. Tranquilo, né? Bom, agora a gente vai fazer uma análise em relação aos gráficos, né? Aos gráficos do movimento uniforme, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aí na primeira situação, né? Onde a gente vai fazer uma análise do gráfico ST, gráfico posição versus tempo, tá?
Bom, de acordo com a nossa função horária, né, S igual a S0 mais VT, a gente pode perceber que aqui existe uma função de primeiro grau, né? Uma função linear, né? Enfim, tá? Então, nesse caso, o gráfico representativo da posição pelo tempo vai ser caracterizado por uma reta, tá legal? E o que a gente tem que avaliar é se essa reta vai ser uma reta crescente ou então se ela vai ser uma reta decrescente. Tranquilo? Vamos ver então os casos onde isso acontece. Bom, olha aí, no primeiro caso, no caso da reta crescente, né? De acordo com a figura, eu tenho o meu movimento, né, começando ali em 1 metro, e em 2 segundos, esse móvel, esse corpo, atinge a posição 3 metros. Tá legal? Bom, o que a gente pode perceber nesse caso é que se o deslocamento, né, ele é positivo, isso vai configurar também uma velocidade sendo positiva, tá? Lembrando, né, que a definição de velocidade é distância sobre tempo. Né? Se o teu deslocamento é positivo, então, claro, a velocidade também o será. Beleza? Bom, nesse caso, o movimento é chamado de movimento progressivo. Tá legal? Então, nesse caso, a velocidade ela é positiva e o deslocamento também é positivo. Tá legal? Então, a interpretação para isso, né, é que um móvel, né, ele está se deslocando sempre a favor da trajetória. Como é que a gente poderia pensar nisso numa situação mais real? Sei lá. Vamos supor que você vai fazer uma viagem, né? E aí vamos imaginar que o marco zero, ou seja, o início do seu movimento, seja na sua casa. Tá legal? Mas vamos supor que você da sua casa comece a se deslocar por uma linha reta, tá? E aí você começa a viajar dirigindo o seu carro e você começa lá. Posição 1 metro, posição 2 metros, 3 metros, 4 metros e assim sucessivamente. Bom, perceba que eu identifico, né, um aumento nos valores da posição à medida que o tempo passa. Tá legal? Esse aumento, né, nos valores da posição, claro, indica, configura um deslocamento positivo. Tá? E se o deslocamento é positivo, quer dizer que o móvel se desloca a favor daquela trajetória, configurando aí então um movimento progressivo. Beleza? Tranquilo, né? Bom, agora, vamos voltar aqui. No caso da reta decrescente, galera. Bom, dá uma olhadinha ali agora, vamos tentar fazer a interpretação desse gráfico, que isso é de extrema importância, né? Qualquer exame que você vier a fazer, seja ele a nível de vestibular, seja ele de preparatório militar, enfim, concurso público, né? A gente sempre vai se deparar numa situação onde a gente tem que saber interpretar os gráficos, seja na física, na matemática, na biologia, tá? Diversos segmentos, tá legal? Bom, vamos lá. Nessa interpretação do gráfico, vamos lá, o gráfico posição-tempo, a minha posição inicial está ali em cima, em 4 metros, tá? À medida que o tempo vai passando, né, esse móvel está se deslocando no sentido oposto a uma determinada orientação da trajetória. Perceba ali que os valores da posição tendem a diminuir com o tempo. Até chegar ali em 10 segundos, de acordo com o gráfico, uma posição de menos 2 metros. Tá legal? Beleza? Então é isso que a gente verifica ali. Nesse caso, onde nós temos uma reta decrescente, os valores da posição diminuem com o tempo. Bom, se os valores da posição diminuem com o tempo, isso configura um deslocamento que é negativo. Por consequência disso, a velocidade também será negativa. Tá legal? Pô, velocidade negativa? Como assim? Que isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Pô, tava lá no carro outro dia, mas pisei no freio, mas o velocímetro não foi abaixo de zero. Não deu valor negativo? Não vai dar. Tá legal? Essa representação do sinal negativo para velocidade só está representando, está indicando que esse deslocamento ocorreu no sentido oposto a uma determinada orientação da trajetória. Quer ver outro exemplo para isso? Imagina então agora que você chegou ao seu lugar, né, de destino, naquela viagem que eu tinha acabado de falar, e agora você vai voltar para sua casa, tá? Vamos supor que você tenha saído da sua casa e chegado, sei lá, no quilômetro 30 de uma rodovia, tá? Você começou do zero, quilômetro 1, quilômetro 2, até o quilômetro 30. Agora você volta para sua casa. Quando você volta, você começa no quilômetro 30, quilômetro 29, 28, 27, até chegar ao zero. Ou seja, o seu deslocamento agora foi realizado no sentido oposto
aquela orientação inicial da trajetória. Tá legal? Isso, então, galera, vai fazer com que esse movimento seja classificado como sendo um movimento retrógrado. Tá legal? Cuidado com a nomenclatura, o termo regressivo não existe aqui, tá? Então, esse termo, para essa classificação para um movimento, né, que se desloca com velocidade constante, né, mas no sentido oposto a uma orientação da trajetória, é denominado de movimento retrógrado. Tranquilo, né? Bom, outras análises interessantes agora, né? Vamos dar uma olhada aí nesse caso 3, que é o caso do repouso. Pô, como assim repouso, né? Você olha no gráfico, muitos alunos geralmente observam um tipo de gráfico como esse e falam assim, ó, tá constante. Pô, beleza. Mas o que é constante? Ah, a velocidade é constante. Não, a velocidade não é constante aqui. Na real, a velocidade aqui é zero. Por quê? Vamos dar uma olhada no gráfico, tá? Eu vou colocar um valor aqui para tentar ficar um pouco mais fácil. Vamos supor que aqui seja a posição 10 metros. Tranquilo? Bom, o que está acontecendo? Então você chegou ali naquela posição, né? Vamos supor que você chegou a um lugar, um restaurante, e esse restaurante fica no quilômetro 10 de uma rodovia, tá? Pegando essa mesma rodovia do exemplo anterior, né? Bom, então você chegou ali, parou no seu restaurante, e ali você foi almoçar, né? Foi comer alguma coisa. Bom, deu 1 hora, tá? É claro que o gráfico aqui, tá? As unidades são um pouquinho diferentes, mas cabe também, né, a aplicação para essas unidades, tá? Mas como eu estou falando em horas, tá? Não tem problema. Então vamos lá. Então você ficou ali, deu 1 hora, você ainda permaneceu no restaurante, que estava ali no quilômetro 10. Beleza. Pô, deu 2 horas, você ainda estava lá, no restaurante, quilômetro 10. Deu 3 horas, você ainda estava lá, no quilômetro 10, no restaurante. Ou seja, você se deslocou por algum lugar? Você alterou a sua posição em algum determinado instante de tempo? Não. Tá legal? Se a posição é constante, então nesse caso o móvel, o corpo está em repouso. Beleza? Tranquilo? Então nesse caso, se a posição é constante, o deslocamento é zero e a velocidade também é zero. E a gente tem o repouso. Tá legal? Beleza? Bom, outra coisa que eu deixei passar aqui por um momentinho aqui, até do gráfico anterior, tá? Vamos voltar aqui. Nesse gráfico onde nós temos aqui a reta decrescente, né? O que seria esse instante aqui indicado agora, né? Pela caneta. Bom, perceba ali que a reta, né, decrescente, ela vai cruzar o eixo do tempo. Tá legal? Bom, vamos supor que aqui seja um instante 5 segundos, tá? Mas o que representa esse tempo de 5 segundos? Bom, galera, se o móvel, se o carro, né, se desloca nesse intervalo de tempo e assume aquela posição, isso quer dizer que 5 segundos é o tempo que ele gastou para chegar à posição zero, ou seja, a origem das posições. Perceba que para esse instante de tempo aqui, 5 segundos, a posição ela é zero. Tá legal? Então a gente indica aqui, ó, que esse instante é o tempo onde nós temos a origem das posições. Tá legal? Então, de novo, esse tempo de 5 segundos é o tempo para o qual, né, o móvel se desloca aqui até a origem das posições, ou seja, naquela posição zero. Tá legal? Beleza, né? Bom, então vamos avançar agora e falar um pouquinho também do gráfico VT, gráfico velocidade versus tempo, tá? Bom, como a gente está estudando aqui, né, um tipo de movimento em que a velocidade é constante, bom, nada mais justo que também fazer um gráfico onde essa reta representativa para ele seja uma reta paralela ao eixo dos tempos, tá legal? Como é que a gente poderia interpretar isso de novo? Vamos supor que essa velocidade aqui seja uma velocidade de 80 km por hora, né? Vamos colocar aqui 80, vou jogar mais para cá. 80 km por hora, tá? Basicamente isso, beleza? Bom, o que está acontecendo aqui, né? À medida que o tempo está passando, né? O móvel apresenta sempre aquela mesma
velocidade. Bom, se o móvel apresenta a mesma velocidade, isso aqui está indicando, então, né, que esse movimento ele é uniforme. Tá legal? Bom, então, nesse caso, o gráfico, né, da velocidade em função do tempo, vou tentar desenhar aqui essa velocidade de 80 km por hora. Tá legal? Bom, então tá aí a representação, né? Perceba aqui que a velocidade é positiva. Esse movimento ele é também chamado de movimento progressivo, tá legal? Então aqui nesse primeiro tipo de gráfico, nós temos um movimento progressivo em função dessa velocidade ser positiva, tá? Agora, no segundo gráfico aí, nesse gráfico do lado da direita, perceba que o gráfico está abaixo, né, da linha do tempo, né? Então isso configura uma velocidade negativa. E se essa velocidade é negativa, esse movimento ele é chamado de retrógrado. Tá legal? Então tá aí as classificações possíveis para esse movimento, tá? Bom, outro fator importante, né, muito importante, diga-se de passagem, tá? É que toda vez que eu tiver um gráfico velocidade versus tempo, eu posso calcular a distância percorrida por um corpo em função da área do gráfico. Tá legal? Então, na realidade, todo gráfico VT, a distância percorrida por um corpo é numericamente igual à área da figura. Então, a principal dificuldade no caso é identificar quais são os tipos de figuras geométricas que você tem ali. Mas, para falar a verdade, são figuras conhecidas, né? Ou você vai ter um triângulo, ou você vai ter um trapézio, ou você vai ter um retângulo, tá legal? E a área dessas figuras, né, você já conhece, já fez diversos exercícios sobre isso, tá legal? Então tá aí a definição, né? Perceba ali que nesse caso a gente está trabalhando uma figura que é um retângulo, e aí para calcular essa distância basta fazer o produto da base pela altura. Tranquilo, né? Bom, e agora a gente entra então no movimento uniformemente variado, né? Agora a gente vai deixar um pouquinho de lado, né, essa condição da velocidade ser sempre a mesma e agora vai pensar um pouquinho no caso onde ela vai sofrer alterações, né, em relação a determinado intervalo de tempo, beleza? Bom, vamos lá. Para isso, vamos agora sim começar a entender o conceito do que é a aceleração escalar média, tá? Bom, galera, né, esse termo escalar ele é representado porque nesse momento da cinemática a gente não vai se preocupar em estabelecer a direção e o sentido dessa aceleração, né? Assim como também nós fizemos ali com a velocidade, né? Então, lembrando que velocidade e aceleração são sim grandezas vetoriais, vão depender sempre de um módulo, direção e sentido. Mas, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar a natureza escalar dessas grandezas físicas, então não se preocupa muito com direção nem com sentido. Então a gente só vai fazer o cálculo, encontrar o valor numérico dessas grandezas e associar a sua unidade de medida. Beleza? Bom, vamos lá na definição. A aceleração escalar média é definida pela variação da velocidade em razão de um intervalo de tempo. Tá legal? Então o nosso famoso ΔV sobre ΔT, né? Lembrando que na física esse delta sempre vai indicar uma variação, uma diferença entre uma quantidade final e uma quantidade inicial, tá? Como essa quantidade, no caso, é a velocidade, então esse ΔV é a diferença da velocidade final pela velocidade inicial. Semelhante ao ΔT por intervalo de tempo. É a diferença do instante final para o instante inicial. Beleza? Bom, vamos lá. Então tá ali a definição, né? A equação para a aceleração escalar média e uma observação extremamente importante que diz respeito à unidade de medida dessa aceleração, tá? No sistema internacional, no SI, a unidade de medida para aceleração é o metros por segundo ao quadrado. Isso vai fazer com que, obrigatoriamente, a velocidade seja dada em metros por segundo e o tempo em segundos, tá? Isso faz ali, então, uma unidade de medida para aceleração sendo igual a metros por segundo ao quadrado. Pô, Bruno, é possível ter uma aceleração em quilômetros por hora ao quadrado? Sim, é possível,
tá? Só que nesse caso, a tua velocidade deve estar, né? A sua variação da velocidade deve estar em quilômetros por hora e o tempo em horas, tá? Difícil aparecer, mas pode sim aparecer. Beleza? Bom, vamos lá. Para uma definição de exercício, tá? Dá uma olhadinha aí, faz a tua leitura. Vamos ver aqui como é que tá o nosso chat aqui. Vamos ver se está tudo em ordem, vamos ver se tem alguma dúvida. Beleza. Valeu, Felipe. Tamo junto. Então, vamos lá. Bom, olha o que diz aí o enunciado da questão, tá? Ele diz o seguinte, ó. Um trem desloca-se com velocidade de 72 km por hora quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente. Aciona os freios e para em 4 segundos. Determina em metros por segundo ao quadrado a aceleração média imprimida ao trem pelos freios e justifique o sinal encontrado. Bom, vamos lá. Como é que a gente vai resolver esse negócio, né? Primeiro, vamos fazer a leitura de novo, tá? E aí, a partir daí, a gente começa a anotar os dados para ver o que a gente pode, né, resolver. Bom, a grande questão, né, para um bom desenvolvimento, né, dos exercícios de física é saber realmente a interpretação, tá? Eu geralmente anoto os dados. Isso me ajuda a saber quais grandezas físicas eu tenho ali e aplicá-las no seu devido lugar, tá? Então, vamos lá. Um trem desloca-se com velocidade. Então, vou anotar aqui em cima, a velocidade inicial é de 72 km por hora, tá? Quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente, aciona os freios e para em 4 segundos. Pô, peraí. Ele vai parar, né? Se ele vai parar, a velocidade final, então, é zero. Tranquilo, né? Em quanto tempo? 4 segundos. Então, isso já representa o intervalo de tempo que ele vai gastar para reduzir essa velocidade de 72 km por hora para zero, tá? Bom, vamos lá. Como é que a gente pode, então, calcular a aceleração média, né? E também justificar aí o sinal encontrado. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos lá. Definição de aceleração. Variação da velocidade pelo tempo. Tá legal? Bom, esse ΔV é a velocidade final menos a inicial, divididos por esse intervalo que nós já temos na questão 4 segundos, tá? Mas aqui é um outro probleminha, né? Essa velocidade inicial está em quilômetros por hora e o tempo em segundos. Isso vai dar um conflito, né, entre essas unidades, tá? Então a primeira coisa que eu faço é converter essa velocidade para metros por segundo. Para isso, eu divido por 3,6. Então isso aqui vai dar uma velocidade de 20 metros por segundo, tá? Agora sim, vamos aplicar isso na questão. A velocidade final vai a zero, a inicial 20, dividido pelo tempo, tá legal? Isso aqui vai dar menos 20 sobre 4, ou seja, a aceleração é de menos 5 metros por segundo ao quadrado, tá? Então tá aqui a definição. Agora, o porquê desse sinal ser negativo, né? Qual a interpretação física para isso? Bom, o móvel está reduzindo, né, essa velocidade, então ele está desacelerando. O sinal negativo para essa aceleração indica que há sim uma desaceleração. Beleza? Tranquilo? Bom, e qual é a definição do movimento uniformemente variado, né? A gente está falando dele o tempo todo, falou de aceleração. Tá, mas o que é um movimento uniformemente variado? Bom, a definição aqui, esse tipo de movimento é aquele que ocorre quando a taxa, né, com que essa velocidade varia no tempo é realizada de maneira uniforme. Melhor dizendo, a aceleração é constante. Tá legal? Então, a principal característica para esse tipo de movimento é que agora a aceleração é constante. Valeu? Ah, Bruno, pô, beleza, entendi. Né? A aceleração é constante e a variação e a velocidade vai ser zero, né? Não, não é isso, tá? Não é bem assim. Pô, se você está trabalhando um movimento em que a aceleração é constante, então, claro, tem que ter sim uma variação de velocidade, tá? Então, dá uma olhadinha ali no quadro indicativo, ó, fazendo aquela comparação ali do movimento uniforme para o uniformemente variado, tá? No movimento uniforme, a velocidade é constante e a aceleração zero. No movimento uniformemente variado, a velocidade varia
e a aceleração é constante. Beleza? Então, se você souber isso, isso já está legal, isso já é muito bom. Beleza? Bom, agora vamos trabalhar as funções, né? Bom, esse tipo de movimento acaba sendo um pouco mais difícil, não estou dizendo que é absurdo, tá? Pelo fato de que a gente saía de um movimento com uma equação, basicamente, né? A função horária da posição, função sorvete, agora para três, no movimento uniformemente variado, tá? Então, essas três funções, duas dependem do tempo, chamadas também de funções horárias, e uma não. Tá legal? Vamos ver. Olha a função horária da velocidade, né? É a função que define valores de velocidade para qualquer instante de tempo, tá? Por definição, a função horária da velocidade está ali, ó. V igual V0 mais AT, tá? Velocidade final, o V0 a velocidade inicial, A aceleração e T o instante de tempo, tá? Essa equação ela é muito semelhante àquela, muito parecida, né, com aquela função sorvete do movimento uniforme, tá? No movimento uniforme nós encontrávamos valores de posição para qualquer tempo. Agora não, no movimento uniformemente variado nós vamos encontrar valores de velocidade para qualquer tempo. E essa velocidade varia linearmente com o tempo, tá legal? Então a gente consegue até identificar ali como que seria o gráfico representativo aí para esse tipo de função, tá legal? Dá uma olhadinha aí, galera. Bom, se a gente está estudando aqui esse tipo de movimento, esse tipo de função, né, onde nós temos ali uma função de primeiro grau, então o gráfico velocidade versus tempo vai ser representado por uma reta, tá legal? No caso, onde essa reta é crescente, a gente tem valores positivos, né, para aceleração, e no caso da reta ser decrescente, valores negativos, né, para essa aceleração, tá? Outro fator importante também é que nesse movimento uniformemente variado, a gente pode calcular a velocidade média de uma maneira um pouquinho mais diferente, né? A definição geral para a velocidade média, você já viu, né? Você aprendeu que era ΔS sobre ΔT. Fórmula basicona, né? Que todo mundo sabe, tá? Bom, mas no movimento uniformemente variado, não é que eu vá deixar de utilizar essa equação, tá? Eu posso até utilizar se eu souber realmente qual foi o deslocamento realizado, qual foi todo esse intervalo de tempo para que isso ocorra, tá? Mas se a gente estiver trabalhando uma questão onde existe um gráfico VT, essa velocidade média ela vai ser definida pela média aritmética das velocidades, tá? Então faço V mais V0 sobre 2, uma média. Tá legal? Então, é um método matemático bem simples, bem fácil de ser trabalhado, bem fácil de ser aplicado, tá? Mas a gente tem que ter uma atenção muito grande, porque nem sempre a gente vai poder aplicar essa equação, né, de uma forma mais geral. Por exemplo, no movimento uniforme, que é aquele em que a velocidade é constante, eu não posso aplicar essa equação. Tá legal? Por quê? Porque a velocidade é constante, não tem variação de velocidade. Então, essa equação realmente não se aplica no movimento uniforme, mas se aplica no movimento uniformemente variado, apenas lá. Beleza? Tranquilo? Bom, dá uma olhadinha agora na outra função, função horária da posição. Perceba ali, galera, que pela definição a gente tem o mesmo objetivo da função horária da posição lá no movimento uniforme, né? Aquela função sorvete, tá? Olha aí, é a função que define valores de posição para qualquer instante de tempo. Tá ali a equação, ó, S igual a S0 mais V0T mais AT2 sobre 2. Tá legal? É a famosa sorvetão. Para quem não conhece, tá aí. Seja muito bem apresentada, tá? Posição inicial S0, V0 a velocidade inicial, T um instante de tempo, a aceleração e o tempo ao quadrado sobre 2. Agora, cuidado. Pô, Bruno, entendi, valeu. Posso cortar, posso simplificar aquele 2 ali de cima com o denominador? Cara, não. Não faz isso que vai dar erro, tá? A não ser que aquele tempo seja igual a 2, aí daria para você realmente fazer esse procedimento. Mas para evitar qualquer tipo de erro, não faça, tá? Faz a tua operação, eleva o tempo ao quadrado, multiplica pela aceleração e depois divide por esse número 2 que está aí na tua equação. Beleza? Bom, perceba que essa equação, galera, ela tem uma certa diferença em relação à função sorvete, né, que é a função da posição no movimento uniforme,
em função desse tempo ao quadrado, tá? Então, o que a gente tem ali é uma função quadrática, tá? Nesse caso, né, o gráfico posição versus tempo, ele vai ser representado por uma parábola, tá legal? Bom, perceba ali, galera, que de acordo com essas concavidades, né, a gente consegue identificar se a aceleração vai ser positiva e se a aceleração vai ser negativa, tá? No caso em que essa concavidade for voltada para cima, a tua aceleração é positiva, tá? Durante todo o teu trajeto, tá? Agora, no caso em que essa concavidade é voltada para baixo, a aceleração é negativa durante todo o teu gráfico. Beleza? Então tá ali a representação do gráfico posição-tempo e as análises, né, dos sinais das acelerações de acordo com as suas concavidades. Beleza? Bom, e aí, galera, por último, né, mas também não menos importante, a equação de Torricelli. Bom, galera, a equação de Torricelli, né, é em função, né, de uma homenagem, na verdade, ao físico italiano, o Evangelista Torricelli, que teve grandes contribuições, tanto aí na área da cinemática, mecânica em geral, né, trabalhou também muito bem, né, a questão da hidrostática, enfim, tá? Bom, mas qual é o grande objetivo de se aplicar essa equação? A equação de Torricelli, galera, é aquela que não depende do tempo. Ela não apresenta dependência temporal. Perceba que eu não coloco ali na equação horária de Torricelli. Não é isso, esse termo está errado, tá? Ela não depende do tempo. Beleza? Então, assim, em algumas situações é mais fácil, né? É válido você aplicar esse tipo de equação porque você não vai depender do tempo, tá? Então, isso sim é de extrema importância e é bem legal de se trabalhar com essa equação, tá? Vamos lá, colocar aqui o nome aqui aos dados da equação, né? Nós temos ali o v ao quadrado, né? Velocidade final ao quadrado, v0 ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, a aceleração e o deslocamento, tá legal? Para que serve essa equação? Eu posso calcular tanto as velocidades, né? Final ou inicial, tá? Posso calcular a aceleração e também posso calcular o deslocamento, tá legal? Posso calcular o tempo? Não, senão nem tem o tempo na equação, tá? Então, se você for precisar calcular o tempo, você vai utilizar uma das duas funções horárias que nós vimos agora há pouco. Beleza? Tranquilo? Tá? E aí, galera, um resumo, né, dessas equações importantíssimas do movimento uniformemente variado. Tá legal? Dá uma olhadinha ali, ó, na função horária da velocidade, V igual V0 mais AT, né? Onde nós temos a velocidade dependendo do tempo, a função horária da posição, tal do sorvetão, né? Onde nós temos também a posição dependendo do tempo. Agora a gente está trabalhando uma função quadrática ali, né? Perceba ali o expoente 2 no tempo. E, por último, a equação de Torricelli, que é a única que não depende do tempo. Tá legal? Duas equações horárias, duas que dependem do tempo, e a equação de Torricelli, que não depende do tempo. Beleza? Tranquilo? Tá? Então, galera, bom, esse é todo um resumo, todo um estudo, né, que foi trabalhado aí, né, tanto no movimento uniforme, né, quanto no movimento uniformemente variado. Beleza? Bom, então, acho que é isso. Tá legal? Bom, galera, acho que por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau, tchau.